Hoje vou falar no genocídio no Camboja. Genocídio cambojano foi o assassinato em massa promovido no Camboja pelo regime do Khmer Vermelho liderado por Pol Pot entre 1975 e 1979, que empurrou radicalmente o Camboja para o socialismo. O Khmer Vermelho submeteu o Camboja a um terrível processo de reforma social que tinha como objetivo a criação de uma sociedade comunista puramente agrária, de acordo com sua interpretação do maoísmo. Os moradores das cidades foram deportados para o campo, onde foram misturados à população local e submetidos ao trabalho forçado. No poder acreditava que os pais estavam envenenados pelo capitalismo. Consequentemente, as crianças foram separadas de seus pais e sofreram uma lavagem cerebral socialista. No filme Primeiro Eles Mataram Meu Pai fala disso. As crianças foram um instrumento ditatorial do partido. Pol Pot, na sua loucura, dinheiro foi abolido, livros foram queimados, professores, comerciantes e quase toda a elite intelectual do país foi assassinada, para que fosse feito do comunismo. O Khmer Vermelho matou de fadiga e fome a população. Os cambojanos deveriam produzir 3 toneladas de arroz por hectare antes da era do Khmer Vermelho. A média era de apenas 1 tonelada por hectare. O Khmer Vermelho forçou o povo a trabalhar por 12 horas sem intervalos e sem descanso ou alimentação adequados, esticando as estimativas de pessoas aprisionadas para interrogatório e tortura entre 1975 e 1979 variam de 17 a 24 mil, das quais apenas 12 pessoas sobreviveram. Ao longo dos 4 anos em que esteve no poder, a tirania de Pol Pot foi responsável por, pelo menos, 1,5 milhão de mortos. No entanto, existem estatísticas que afirmam que esse número pode ter chegado a 2,5 milhões de mortos. Para se ter ideia, no Camboja se dava uma porção de arroz a cada 2 dias. Outra coisa que acontecia era colocar altos-falantes para ninguém ouvir gritos de tortura e várias mulheres eram obrigadas a fazer sexo com os líderes. O começo do fim deste regime se deu com a invasão do Vietnã. Vale lembrar que havia na época o rompimento sino-soviético e os cambojanos eram pró-chineses. A República Popular do Camboja foi criada, apesar de Pol Pot ter renunciado à liderança do Khmer Vermelho em favor de Khieu Sampha em 1985. Ele continuou a ser a força motriz da insurgência do Khmer Vermelho. O governo cambojano pró-Vietnã e o governo de coalizão rebelde assinaram um tratado em 1991 que exigia eleições e o desarmamento. Em 1992, no entanto, o Khmer Vermelho retomou a luta, boicotou as eleições e, no ano seguinte, rejeitou seus resultados. Em 1996 houve uma deserção em massa. Em 1997, um conflito entre os 2 principais participantes na coalizão governante fez com que o príncipe buscasse o apoio de alguns dos líderes do Khmer Vermelho. Enquanto se recusava a negociar com Pol Pot, isto resultou em sangrentas rixas faccionárias entre os líderes do Khmer Vermelho, finalmente levando ao julgamento e à prisão de Pol Pot pelo Khmer Vermelho. Pol Pot morreu em abril de 1998. Khieu Sampha se rendeu em dezembro. Alguns líderes do Khmer foram julgados. Veja. Este chefe de um centro de tortura de onde 16 mil homens, mulheres e crianças foram levadas à morte, foi o primeiro a ser indiciado e julgado. Entregou-se às autoridades em 1999 após ter dado uma entrevista onde confessou os seus crimes e implicou outros líderes do Khmer Vermelho no genocídio. Já este foi o principal articulador do genocídio. Disse que matou inimigos do Camboja e nunca se arrependeu. Esse foi meu resumo sobre a ditadura no Camboja. Espero que tenham gostado e se inscreva.